Olá, que a paz de Jesus esteja entre nós, nos envolvendo em todo o seu amor, em toda a sua serenidade, que nós possamos ter agora um momento de reflexão, um momento de comunhão verdadeira com Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, Honrai Pai e Mãe. Tem uma frase do Divaldo Pereira que diz: os homens verdadeiramente maduros são aqueles que nutrem o sentimento de gratidão. Para mim, essa frase resume o ensinamento desse capítulo, né? O sentimento de gratidão. Então vamos lá. O que significa honrar? Né? Como é que isso está descrito no dicionário? Significa reverenciar, tratar com respeito, reconhecer o seu valor. Mas quando Deus nos instrui a honrar o nosso pai e a nossa mãe, Ele nos orienta a sermos piedosos para com eles, manifestando o nosso amor, a nossa gratidão, respeito, obediência, carinho, cuidado e socorro em suas necessidades, da mesma forma que nossos pais fizeram conosco, desde que nos receberam como filhos, para uma nova oportunidade de reencarnação. Olha que bênção, que presente. Muitas vezes, eles tiveram que praticar o perdão e nos oferecer a oportunidade de também perdoar, como nós vamos ver logo a seguir. Esse dever nosso para com os nossos pais, ele naturalmente se estende àqueles que acolheram seus filhos, sem realmente serem filhos. Então, aqueles avós que cuidam dos netos, ou tios, ou amigos, que acolhem, né, como filhos a uma criança, a um pai adotivo, ou seja, todos, né, que fizeram esse papel de acolher um espírito recém-encarnado, merecem o mesmo tratamento, né, porque esses foram acolhidos como filhos de coração, né, mas tiveram os mesmos cuidados, receberam os mesmos cuidados que um filho gerado pelo sangue, pelo corpo físico. Como diz Jesus, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe, independente dos laços da matéria. Se nós simplesmente puxarmos a nossa memória com todas as lembranças daquilo que nossos pais fizeram por nós desde que nascemos, nessa vida, nessa encarnação, nós já vamos ter motivos de sobra para sermos gratos. Os cuidados que tiveram conosco quando ainda éramos bebês, nos alimentando, nos mantendo limpos, aconchegados, nos tantos momentos, né, que um bebê tem de choro, de insegurança, de impossibilidade de cuidar de si mesmo. Os ensinamentos que eles nos deram, valores morais, educação, o lazer que nos proporcionaram, os bons modos, nos comportarmos socialmente, sem contar as muitas noites em claro, sem dormir, velando por nós num momento de enfermidade ou de preocupação. Claro que existem aqueles pais que não agiram dessa forma, mas não cabe aos filhos punirem, mas a justiça de Deus.
E essa vai ser a oportunidade do filho de praticar a caridade, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, pagando mal com bem. Lembrando que mesmo que aqueles pais não tenham cumprido o seu dever enquanto pais, eles nos ofereceram oportunidade de renascermos num corpo físico e no lar que necessitávamos para evoluir. Só por isso nós já devemos ser gratos. A ingratidão dos filhos que muitas vezes nós presenciamos e nos chocamos é fruto de egoísmo. Mas, quando nós analisamos aos olhos da doutrina espírita, nós conseguimos entender que esse espírito que foi acolhido como filho, ele pode não ter conseguido perdoar algum fato passado, mesmo depois de lá no plano espiritual ter se comprometido a essa prova ou a esse resgate. Por isso, cabe aos pais cumprirem o seu dever, aproximando o Filho de Deus e de seus ensinamentos com muito amor, fazendo tudo o que lhes é possível para ajudá-los a evoluir. Para nós ilustrarmos o tema de hoje e falarmos sobre os laços de família, eu gostaria de contar a história de Emilinha, uma menina que era a filha mais velha de Dona Matilde. Só que a Emilinha era uma menina muito rebelde, que ela não seguia os conselhos da mãe e estava sempre reagindo aos ensinamentos da Dona Matilde com ironia. E a Dona Matilde sempre falava: minha filha, você precisa cuidar mais da sua parte espiritual, orientar os seus sentimentos à luz do Cristo. A vida na Terra oferece muitas surpresas e as almas desprevenidas costumam cair desastradamente. Você precisa vigiar e orar. Mamãe, não preciso de sermões. Fique tranquila, seus conselhos são muito antiquados. A senhora não conhece as reviravoltas do mundo. Sou dona da minha vontade e faço o que bem entender. Eu sei, Emilinha, e sei que você é senhora de si, mas o cuidado materno me obriga a esclarecer, ainda que você não aceite as minhas opiniões. Quem é mãe sofre muito para cuidar dos seus filhos, não é mesmo? Quem já não passou por isso com um filhozinho rebelde? Bom, a filha sempre dizia: mãe, você gosta de sofrer. Aí a Dona Matilde, que tinha outras 2 filhas, já não sabia mais o que fazer, né? Ela era viúva, trabalhava de sol a sol, às vezes até além daquilo que ela conseguia, né, comprometendo a sua saúde para poder sustentar a família. As 2 filhas mais novas compreendiam os sacrifícios da Dona Matilde, mas a Emilinha, além de não entender, não reconhecer, a tratava de uma forma rude, muitas vezes humilhando-a diante de estranhos. Sempre que a Dona Matilde voltava das reuniões evangélicas, a filha debochava. Não é que agora a senhora se dedica somente à teologia, à religião? E a Dona Matilde, com toda a paciência: minha filha, não sorrias da verdade para que mais tarde ela não venha sorrir de ti. Lembra-te dos nossos compromissos com Jesus. A senhora parece um sacerdote, dizia Emilinha. Não concordo com as suas teorias de reencarnação e sobrevivência da alma. Nós não passamos de experiências biológicas da natureza. O resto é ilusão, é fanatismo. Aí, a Dona Matilde, observando o endurecimento da filha, parou de argumentar e deixou que ela levasse a vida da maneira como
lhe fosse mais conveniente, né? Porém, o tempo, a dor e a morte cobram a realidade. Chegou um dia em que todas elas desencarnaram. A Emilinha, ela foi afastada do grupo porque ela precisava passar provações, né? Ela foi para um lugar, num círculo de sombras. E era frequentemente visitada para a mãe, mas não identificava a sua presença, nem ouvia a sua voz, que tentava lhe encorajar, pois a Emilinha trazia negras visões, vozes angustiadas. Ela não estava numa situação muito boa. Aí os anos foram se passando e chegou o momento da Dona Matilde reencarnar. E ela não queria deixar a filha sem o amparo. Orou muito, pediu muita ajuda a Deus. E logo veio a resposta. E a Emilinha conseguiu então ver a mãe pela primeira vez. Emocionadas, elas se abraçaram cheias de alegria. A Dona Matilde contou que precisava retornar à Terra para continuar com as suas tarefas. E a Emilinha pediu, assim, com todas as suas forças, para voltar novamente como sua filha. Aí a Dona Matilde falou: olha, se o senhor permitir, terei muita alegria em reconstituir o nosso antigo lar. E a Emilinha prometia: mãe, eu prometo que dessa vez eu vou ser sua filha, a filha que você desejou, eu vou compreendê-la, eu vou obedecer. Fez todas as promessas possíveis. Nesse instante, o dirigente espiritual tornou-se visível, cumprimentou a Dona Matilde e, enquanto a Emilinha se colocou aos seus pés, suplicando: emissário de Jesus, que conhece os meus padecimentos, ajudai-me para que eu possa voltar à Terra em companhia da minha mãe. Ela vai reencarnar e, se concordar, eu posso seguir para ser recebida novamente em seus braços. Pelo amor de Deus, permite a minha volta. O dirigente olhou bem para Emilinha, fraternalmente, com muito amor, e disse que no momento não seria possível, porque ela precisava desgastar aquele envoltório inferior que criou para si mesma. Mas que mais tarde ela poderia viver ao lado de Dona Matilde e receber os seus ensinamentos, o seu amor, as suas palavras carinhosas. Mas que dessa vez ela não viria como filha, mas como uma serviçal, para ela trabalhar a obediência e aprender a valorizar o tesouro que Deus tinha lhe dado. Essa história é muito simples, mas ela retrata, né, um processo de reencarnação, né? A família que nós podemos ter, tanto no mundo espiritual como no mundo material. A doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos espíritos eternos, formamos no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. É como aqui, né? A gente procura se aproximar das pessoas que têm as mesmas inclinações que nós, que pensam mais ou menos da mesma forma, que agem parecido conosco. E essa família espiritual, ela se procura, né, tanto no plano espiritual quanto encarnado, para viverem juntos, porque são felizes juntos. A encarnação, ela nos separa momentaneamente, porque alguns podem sim estar encarnados, outros não, né, mas sempre vão se reencontrar, como nos encontramos no retorno de uma viagem. Muitas vezes, essas pessoas seguem juntas na mesma encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, né, amigos. Quantas vezes nós não dizemos: nossa, essa minha amiga é minha irmã, né? Ela é mais minha irmã do que a minha irmã de verdade.
né, de tanta afinidade que nós temos. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres, ou seja, no plano espiritual, às vezes mais adiantados, vão estar sempre ajudando, né, nos inspirando para progredirmos. E após cada existência, nós com certeza damos um passo em direção à perfeição. Nem que seja um passinho assim, mas damos. Os laços de família, eles não são obras do acaso, mas o cumprimento da lei de causa e efeito. Ações e reações relacionadas a uma causa justa. Ao encarnarmos, assumimos o compromisso de aprender e trocar experiências, nos ajudando mutuamente. Porque muitas vezes, em vidas anteriores, podemos ter tido algumas desavenças, gerando um débito que será quitado em uma outra vida, como no caso contado, né, da Emilinha, que não aproveitou os ensinamentos cristãos da mãe. E nós nos submetemos à prova de uma nova existência. Na espiritualidade, os desencarnados se comprometem a acertar essas diferenças, que é o que a Emilinha fez, dentro de uma mesma família. Somos seres sociais e a nossa primeira convivência, né, enquanto encarnados, é a nossa família. Então nós fazemos um combinado no plano espiritual e reencarnamos na nossa nova família. E ao reencarnarmos, nós podemos nos ajudar, aprendendo com os erros e os acertos uns dos outros, porque somos criados por Deus com a mesma finalidade, nos tornarmos perfeitos. Mas a caminhada rumo à perfeição, ela é individual e vai depender do uso que cada um de nós fizermos do nosso livre-arbítrio, escolhendo a resignação, a caridade, a paciência, o perdão. A evolução é o caminho que todos nós trilhamos. As escolhas diárias dos pensamentos, palavras e ações que realizamos é que determinam a velocidade dessa caminhada, dessa evolução. A doutrina é a nossa luz, a iluminar a nossa estrada, ajudando a escolher com base na lei do amor que foi ensinada e exemplificada por Jesus. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia interior que nos aproximou. Por isso que a gente sempre diz, né, que às vezes numa família há aquela ovelha negra que não tem nada a ver com a família, que destoa completamente. Mas por que ela está ali? Ela está ali para evoluir e para auxiliar os outros membros da família a também evoluir. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. O caráter abranda, os costumes se depuram e as antipatias desaparecem. É assim que a gente produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como a gente faz na Terra, entre as raças e os povos. Cada vez menos apegados à matéria, o afeto fica mais vivo. Por isso mesmo que mais purificado, e não perturbado pelo egoísmo, pelas paixões. Assim eles podem percorrer um número limitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe a afeição que esses espíritos têm entre si. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem na Terra apenas pelo sentido não tem nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos, porque essas relações elas só são duráveis aqui na Terra, né? Elas não vão para o mundo espiritual.
Quando as pessoas se unem somente por interesse, elas não têm mais significado uma para as outras. E aí a morte separa, na terra e no céu. Com a reencarnação e o progresso, que é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço, e juntos se encaminham para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças são perdidas. Quando somos ajudados e encorajados, somos amparados por aqueles que nos amam. E sairemos um dia do atoleiro em que caímos, né, nesse caso. Com a reencarnação, enfim, nós temos a solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, que resulta no estreitamento dos laços de afeição. Então, que nós possamos agradecer a bênção da reencarnação e aos nossos pais que nos receberam como filhos para nos auxiliar nessa caminhada evolutiva. Uma excelente semana para todos e que Deus possa estar presente nessa nossa caminhada para que possamos seguir os seus ensinamentos repletos de amor em nossos corações. Graças a Deus.